tarde. Duas novidades, vocês estão vendo aí? Primeiro é que eu estou rouco, né? E é a primeira vez que eu estou me apresentando ali com aquele nome, né? Eu me apresentava como coordenador da CATRE. Faz 2 meses que eu saí. Pouco mais de 2 meses. E eu resolvi vir falar de um assunto um pouco diferente do dia a dia de vocês. Não é um assunto que vocês vão chegar amanhã no escritório e vão aplicar como essa do Valdemir, né? Vai amanhã conferir se o imposto de renda está certo. Não, eu vou falar de um assunto. Vocês já ouviram falar na guerra fiscal, não? Sim. O que é? Quem estudou a Lei Complementar 160 de 2017? O Convênio 190 de 2017 e o Despacho 39? Ninguém. O Valdemir perguntou, todo mundo, vocês dizendo que está respondendo. Não, mas deixa eu dizer para vocês. Essa guerra fiscal, quando os estados têm um imposto com uma legislação própria de cada estado, mesmo eu tendo uma lei complementar definindo regras específicas, mesmo tendo um rumo específico para um imposto igual para todos os estados, mas quando eles têm o poder de legislar, aí eles fazem o que fizeram no Brasil, ou seja, um imposto que deveria ser neutro, desde a sua origem era para ser um imposto neutro. Imposto neutro é aquele que ele é aplicado sobre uma única base, para todo o país seria igual. Aí quando você começa a mudar a base, colocando benefícios para uma determinada região ou para determinados produtos, aí ele começa a desequilibrar tudo. Por isso que eu acredito numa reforma tributária que está por vir, onde essa reforma tributária venha realmente mudar os rumos desse país. Uma reforma tributária onde ela desonere a atividade produtiva. Nós temos uma atividade produtiva tremendamente penalizada nesse país. Tremendamente penalizada. São 5 impostos indiretos sobre a atividade econômica. Isso é terrível. ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS. Isso não tem sentido, você ter tantos impostos. Quando você soma todos eles, é uma carga tributária insuportável. E quando você pega um estado, por exemplo, que resolve aplicar 33% de alíquota num determinado produto, mais FECOP de 2%, não é aqui no Ceará, dá 35%. Na verdade, 35% não existe. Na verdade, é 50%, quase 54%, porque se você fizer a alíquota efetiva, dá mais de 50%. Como é que você aplica 54%? É terrível. Qualquer país que tiver sua carga tributária superior a 30%, opa, melhorou agora? Ainda estou rouco, vai. Superior a 30%, esse país está fadado ao fracasso. Nós já temos isso aí há muito tempo. Até a taxa, né? Ainda tem os impostos, as contribuições, e agora vem essas danadas dessas taxas. É verdade, eu concordo. Taxa para você mexer no que é seu. Para você fazer o que é seu. Não há contraprestação. Nesse tipo de taxa, qual é o conceito de taxa? É a contraprestação. Colocar um serviço. Eu vejo que serviço de retificação é serviço de nada. Mas é o serviço de... tá bom, deixa para lá. Eu não estou lá, não vou ficar falando mal da minha casa querida, que eu amo tanto, não é não, Elcio? Agora ficar falando da Cefaz, não vou falar, mas que as taxas estão erradas, estão. Você só leva para a Cefaz. Não, mas existe. Agora
Eu não estou mais na Cefaz, mas eu ainda tenho muito vínculo com a casa, e agora eu sou conselheiro do CRC. Então, mais uma forma de defender a classe, eu tenho esse dever. Então, dizer que as taxas estão erradas, eu sei que estão, e a gente tem que dizer, e a gente vai falar isso, vai continuar falando sobre isso. Bom, mas vou falar de guerra fiscal. Lei Complementar 160. Qual foi a proposta dela? Sim, antes, por que a guerra fiscal surgiu? Porque exatamente os estados começaram a agir e achavam que estavam fazendo sozinhos. Entendam o seguinte, cada governante está certo no seu modo de ver, de defender o seu povo, de defender emprego e renda para o seu povo. Ele está absolutamente certo em buscar empreendimentos, em buscar empresas para se instalar no seu território, para gerar emprego, para gerar riqueza, para gerar renda, para gerar felicidade para o povo. Nada mais justo. Nada mais justo. O problema que começaram a fazer, usando o imposto que se propunha a ser neutro, e na hora que você usa o imposto que se propõe a ser neutro, você começa a criar um monte de penduricalho nesse imposto. E esse monte de incentivos, você começa a criar incentivos de tal modo que as empresas começam a competir deslealmente, destruindo outras empresas, isso é verdade, aumentando o seu capital, ainda mais com a benesse que essa lei trouxe. E todo mundo, não, mas colocou na lei, está lá na lei, é correto. A Receita Federal vinha tributando esses benefícios como lucro, como ganhos. E aí eles botaram na lei que não era ganho, era subvenções para aumento de infraestrutura. Tudo bem? A gente sabe que é lucro. E quando eu faço isso, o Estado começa a fazer, começa a atrair investimento, é ótimo para o Estado. Maravilhoso. Aí você vê a Amazônia desenvolveu-se por causa disso. Foi. O Ceará é bem diferente antes, eu diria, das grandes empresas que vieram para cá, para Sobral, para o Pecém, para a região do Sertão Central, para várias regiões onde se desenvolveram com os benefícios fiscais. Ótimo. O problema é que todos os estados começaram a fazer a mesma coisa. Ninguém mais tem, todos agora têm telhado de vidro. Todos, indistintamente, uns mais, outros menos, mas todos têm benefícios. Todos têm benefícios. Por quê? Porque as empresas aprenderam que era melhor ficar batendo na porta do fisco. Ao invés de ter uma lei que valesse para todos, vamos bater na porta do fisco. E o bater na porta do fisco chegou ao que nós chegamos hoje, que é um imposto que não gera neutralidade nenhuma. Era um imposto que era para financiar a máquina pública, para financiar os estados, para financiar suas atividades. E ele acaba abrindo mão dessas receitas e colocou nessa lei aí agora também, nem precisa comprovar essa desoneração de receita, essa perda de receita. Você lê a lei, até isso eles tiraram. Então a lei complementar 101, a lei da improbidade administrativa, foi ferida mortalmente com essa lei aí. Mas é uma outra lei da mesma natureza? Sim, mas só que eu tinha um objetivo numa, e ela foi tirada nessa. Então, é esse assunto que eu vou tratar para vocês. O que aconteceu? De tanto se discutir reforma tributária, e ela não sai, e de tanto se discutir que os estados vinham praticando uma inconstitucionalidade terrível, que era descumprindo o que está lá previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, que remete à lei complementar à concessão de benefício, e essa lei complementar é a 24 de 75, e as pessoas estavam descumprindo que a 24 de 75 tinha uma previsão. O que os estados fizeram? Os estados, prevendo que não era unanimidade, jamais seria unanimidade uma lei qualquer, ou um convênio qualquer que viesse a retirar os benefícios, a lei complementar veio com o objetivo de, primeiro, retirar todas essas entraves que estavam complicando. Foi esse o objetivo da lei. Então, para a gente analisar um pouco mais a lei, o que ela diz? Ela diz que, bom, tudo bem, vocês já fizeram, os benefícios foram concedidos, não poderiam,
não estavam previstos, porque foram feitas a revelia do convênio, da Lei Complementar 24, portanto, foram feitas a revelia da Constituição, mas vocês vão permanecer com eles. Se quisesse realmente fazer alguma coisa correta no país, permanece com o que está, não dá mais, mas não. Permanece com ele e todos que quiserem conceder novos benefícios, inclusive aderir benefícios de outro estado, podem fazê-lo, desde que seja nesse prazo que foi dado na lei. Vamos falar dela um pouquinho aí. Bom, então nós vamos apresentar primeiro as disposições que tratam dessa convalidação e reinstituição. Se eu deixei de dar um benefício que eu tinha, de isenção, de incentivo fiscal, qualquer um, eu posso reinstituí-lo dentro desse prazo, obedecendo os prazos que a lei tem. Eu posso dar um novo benefício, eu posso reinstituir um benefício que não foi dado, com base nessa lei complementar 160, e convalidar todos os anteriores, tudo o que tinha de benefício até a promulgação da lei, todos os benefícios até a promulgação da lei serão mantidos. A promulgação da lei foi no dia 8 de agosto do ano passado, portanto, todos os benefícios ficam mantidos, e aí ele mandou que fosse editado um convênio, que foi editado no dia 15 de dezembro, esse convênio 190. Objetivo, lindo, maravilhoso, por fim a guerra fiscal entre os estados. Eu acho excelente, eu acho que é justo, e o país precisa disso. O país precisa se desenvolver, o país precisa mudar a sua base de transporte para deixar de ser única, para deixar de acabar com o que aconteceu aí. Porque você não pode ser refém de uma classe, de forma nenhuma. Um país não pode ser refém. Se ele quer crescer, ele teria que ter diferença, ele teria que ter alternativas. E ele precisa ter um imposto que seja justo e nacional para todos. O que o ICMS não é. Se você tiver uma empresa que tiver filiais nos diversos estados do país, vocês que têm alguma empresa em qualquer um outro estado, vocês sentem a diferença. A legislação é uma outra coisa, é um outro mundo, às vezes, completamente diferente. Você sai daqui para Pernambuco, até a declaração, lá, aqui é o SPED, lá é o CEFIP, é uma coisa maluca. Deveria ser tudo igual. Muito bem. Bom, o objetivo da lei, o nobre objetivo da lei, primeiro, era acabar com a guerra fiscal. Então, o objetivo maior de pôr fim a essa guerra fiscal entre os estados, onde os estados ficam leiloando, loteando benefícios fiscais, atraindo investimentos para o seu estado através desses benefícios, isenções e tudo mais. Segundo, permitir a celebração de um convênio para deliberar sobre as isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros instituídos em desacordo com a Constituição Federal. Poxa, a lei já diz isso. Como é que uma lei que está na hierarquia das leis do país, abaixo da Constituição, ela diz que eu vou convalidar os benefícios que foram concedidos em desacordo com a Constituição. Foi por isso que a Amazonas entrou na justiça e disse: isso é inconstitucional. Como é que eu vou obedecer uma lei que diz que eu estou convalidando algo que é contra a Constituição? A Constituição dizia que não podia. Só podia através de lei complementar. A lei complementar tinha que ser que estava regulada. Ela era para ter sido alterada em 87. Os 4 artigos que falavam exatamente dos benefícios, eles foram vetados. Pelo acordo dos governadores, foram vetados. Ou seja, nunca se consegue fazer uma reforma efetiva nesse país, porque a federação, os estados, eles pensam em si individualmente. É como a maioria dos brasileiros. Eu penso, primeiro, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro, né? Todo mundo pensa assim. Eu vi uma foto aí agora, por conta dessa greve dos caminhoneiros, na Alemanha, quando o governo resolveu aumentar o combustível, todo mundo deixou os carros no meio da rua e foram para casa a pé. E os carros ficaram parados no meio da rua. Aqui ficaram parados no meio da rua, na fila dos postos.
Todo mundo ficou parado na fila dos postos, filas quilométricas para abastecer. Né? Então, essa história de pensar coletivamente, ainda tem muito que aprender para pensar coletivamente. E a restituição de isenções, incentivos, benefícios fiscais e financeiros. Então, ele permitiu, primeiro, a manutenção daquilo que estava previsto na Constituição. Segundo, a restituição daquilo que também não estava previsto na Constituição. Tudo do que não está previsto na Constituição. Mas a lei foi assim. E ela está em vigor. Não foi afetada ainda para vocês, não chegou ainda nos escritórios de contabilidade, porque isso aqui só afeta lá os gabinetes da Secretaria de Fazendas. Está todo mundo lá, mas vai afetar depois todo mundo. Porque o que ele está prevendo aí vai afetar todo mundo. Bom, os pontos polêmicos que eu já disse para vocês: convalidar incentivos concedidos à revelia da Constituição. Isso é polêmico, eu estou falando o tempo inteiro, porque eu ainda continuo achando que isso é polêmico. Afastar a necessidade de um estudo prévio dos impactos orçamentários financeiros nos casos de renúncia fiscal previsto no artigo 14 da Lei Complementar 101, que é a Lei da Improbidade Administrativa. Então, ele sequer pede que seja feito um estudo, que o artigo 14, se eu vou ter renúncia fiscal, eu tenho que fazer um estudo. Ele diz que eu posso, inclusive, restituir um benefício que eu perdi, ou aderir a um benefício que o meu estado vizinho, os estados da região, mesmo estado da região, tem algum benefício, eu restituindo um benefício, sem fazer o estudo do impacto financeiro disso. Ou seja, eu estou ferindo de morte um dos artigos principais da Lei de Improbidade Administrativa, que remete ao dirigente o dever de responsabilidade dele dizer de onde é que vem a fonte de recursos para qualquer benefício que ele conceda. Ele tem que dizer. Se é um recurso que ele está renunciando, ele tem que dizer de onde é que está vindo aquele recurso, como é que ele está fazendo, tudo mais. Não é o que está previsto. E considerar todos os benefícios fiscais ou financeiros, fiscais como subvenções para investimento. Para as empresas isso é maravilhoso, claro que é. É polêmico, mas é maravilhoso. Na hora que o Estado concede um benefício e a empresa tem aquilo ali como um ganho, sem considerar aquele ganho necessidade de declarar imposto de renda e ter que tributar aquilo ali, é óbvio que isso é ótimo. Ele está fora de qualquer tipo de tributação federal, esse ganho que ele tem com os benefícios fiscais. Ele tem um FDI da vida, por exemplo, qualquer um desses benefícios. Mas antes a Receita Federal começou a autuar as empresas. Melhor, vocês vão ver lá na frente o que essa lei fez. Ela começou a autuar e ela agora considerou benefício. É ótimo, claro que as pessoas buscam o tempo inteiro reduzir carga tributária. Isso aí foi uma forma de acontecer. É polêmico? Continua sendo, porque é discutível. E é aquilo que vem sendo discutido o tempo inteiro. É tanto que os próprios benefícios que os estados hoje estão concedendo, ele diz lá, ele tem uma das cláusulas lá, até no termo de acordo dos atacadistas, tem uma das cláusulas lá do termo de acordo, vocês viram, que está no decreto também, que aquele incentivo, que aquele benefício tem finalidade de a empresa reinvestir na sua estrutura. Então, serviria como exatamente subvenção para investimentos. Isso foi vetado. Lembre-se do que aconteceu, né? Quando a lei foi votada e foi promulgada, no dia 7, foi publicada no dia 7, ela foi promulgada e publicada no dia 7 de agosto, teve 2 vetos do presidente, no artigo 9º e no 10º. Né? E aí voltou para o Congresso e o Congresso derrubou os vetos. E um dos vetos derrubados, porque era uma lei do ICMS que estava interferindo nos impostos federais. Aí o ministro, obviamente, foi para cima do presidente e disse: talvez, presidente, nós temos um passivo imenso sendo discutido até na justiça, e a lei aprovou a isenção total disso daí. Aí ele vetou, foi para o Congresso derrubado. É ótimo, porque foi lobby das empresas, as empresas
não fizeram mais do que o dever dela de ir atrás de uma redução de custo, uma vez que estava perdendo. Tem a previsão de perder os benefícios fiscais, mas a perda do benefício fiscal, no sentido que está se dando, é para equalizar o país, é para deixar o país numa situação mais equilibrada. Eu sou totalmente a favor, veja o que eu estou colocando. Qualquer que seja o próximo presidente, ou até mesmo agora, como estão propondo que vai acontecer, vai haver uma reforma tributária nesse país. E eu sou a favor de um imposto sobre bens e serviços, abrangendo esses 5 impostos, além de uma reforma dos impostos diretos, para você tentar inverter essa roda desse país, que ela roda e funciona de forma errada, porque só quem paga imposto nesse país são as pequenas empresas e as pessoas físicas. Os ricos não pagam e as grandes empresas têm os benefícios. Então, quem paga imposto nesse país é o médio, é o pequeno e médio empresário. Esse é que paga imposto que sustenta essa nação. E aí sustenta através do quê? Dos impostos indiretos. Porque é terrível a nossa carga tributária indireta, ela representa mais de 53%. Não dá para a gente sobreviver num país onde os imposto sobre atividade econômica é tão alto. O imposto deve inverter como no restante do país do mundo e ser tributado principalmente às pessoas que têm os ganhos, e você deixa as empresas livres para continuar trabalhando, gerando emprego, gerando renda para todo mundo, as pessoas tendo boa renda e pagando imposto da sua renda. Está correto, essa aqui é a roda do mundo, não o inverso. Nós estamos tributando o que é mais fácil, que é cobrar imposto indireto. É muito melhor cobrar o imposto indireto, porque as pessoas não estão sentindo. Aí essa história de não estão sentindo, chegou aí agora nos caminhoneiros. Eu dou sempre exemplo dos caminhoneiros, porque foi a única entidade que resolveu se insurgir contra essa tributação maluca que temos no país. Tão alta, ao ponto de inviabilizar atividades como a deles. Né? Então, uma tributação tão alta, então não tem sentido. O que aconteceu com eles foi justo, só que não é justo para um país ficar dependente só deles. Infelizmente, nós temos 60 anos de erros. O nosso erro maior foi há 60 anos um presidente ter optado por um único modal, ou por um modal principal nesse país continental. Quando ele teve a oportunidade de investir em ferrovias, ele fez o contrário, investiu em rodovias. Então nós temos rodovias péssimas, porque rodam muitos caminhões. Aí a economia cresceu, incentivou as pessoas a terem seus próprios caminhões, ou seja, é justo, a empresa que é caminhoneiro, transportador autônomo. Aí você faz acontece o que está acontecendo hoje, uma crise econômica, diminuiu a atividade econômica, sobrou caminhão. O que sobra caminhão, o que aconteceu com o frete? Caiu, é natural. Tabelar frete, quem vai pagar a conta? Quem que você acha que vai pagar a conta desses 46 centavos e desse frete tabelado? Nós, todos nós. Porque está sobrando caminhão no país, está faltando estrada, o que devia ter era ferrovia. Aí sim você teria um modal mais barato, com um país continental e equilibrado. Você teria o caminhão suficiente e não teria estradas destruídas como elas estão hoje. Mas é outro assunto. Vamos falar aqui do nosso. Quais são esses benefícios que estão previstos na lei que deverão ser extintos? O problema todo, serão extintos a partir das datas que estão ali colocadas, né? E uma delas, 31 de dezembro de 2018. Isenções, redução de base de cálculo, manutenção de crédito, devolução de imposto, crédito otorgado ou crédito presumido, redução de imposto apurado, dispensa de pagamento, dilação de prazo para pagamento do imposto, antecipação do prazo para apropriação de crédito, financiamento de imposto, crédito para investimento, remissão, anistia, moratória, transação, parcelamento em prazo superior ao estabelecido no convênio. Ele foi buscar o convênio lá de 75, o 2475, que ele limita em 60 meses o número de parcelas do ICM, na era do ICM. Ele foi buscar esse convênio e disse que o limite era aquele. E nós temos a legislação de quase todos os estados com 120 meses.
Você vê aí agora, do Simples Nacional foi a 175 meses. Poxa, o que é 175 meses, pessoal? É uma geração inteira. Não é isso? 15 anos. Essa é uma geração. E quaisquer outros benefícios ou incentivos, ele elencou tudo. Ou seja, tudo. Eu acho justo que o próximo imposto seja assim. Eu acho justo que o próximo imposto seja um imposto por fora e não por dentro. Eu acho que o próximo imposto deve juntar todos esses 5 impostos. Infelizmente, nosso amigo ontem aqui estava falando, e ele está com receio em relação ao ISS, mas eu acho que ele não tem que ter receio, não. O que tem que haver é partição desse novo imposto, imposto sobre bens e serviços, um único imposto, com alíquota única de 25%, sem incentivo de nada, não existe nada de cesta básica, não existe nada de outro, qualquer benefício, 25% equivale a 20%, 25% por fora é a mesma coisa de 20%, reparte isso entre os estados, União e município, e está feito. Esse é um imposto que perduraria e que você teria uma redução equilibrada. Olha, na hora que eu digo que eu estou beneficiando com a cesta básica o pobre, é uma grande mentira. Porque o mesmo arroz que a pessoa, que o pobre que tem lá um salário mínimo, compra, o rico que ganha 100 salário mínimo, compra proporcionalmente quem está pagando mais imposto. Então, isso é balela. É melhor você pegar e distribuir renda, como vocês fazem. Pega uma parte do país, eu tenho um incentivo. Quanto é que vale a cesta básica desse país? 5 bilhões? Pega 5 bilhões e distribua. Para quem precisa. É muito melhor do que você... Porque na hora que você distribui para quem precisa. Na hora que você tem um imposto desse, onde todos se beneficiam, não tem benefício para ninguém. Essa é a realidade. Pensem nisso, eu acredito num próximo imposto que seja uma alíquota única no país inteiro, com legislação no país, legislação federal, uma espécie de simples. Vocês acham que o simples não é o início da reforma tributária? Eu tenho um simples, eu tenho 8 impostos. Qual a diferença de eu ter um com 8 e ter um outro com 5 impostos? Com 5 impostos dentro de um único imposto. Agora, eu tenho que pagar um imposto com alíquota única e por fora, eu sabendo que quando eu pago R$100, eu vou pagar 100 mais 25, do que hoje eu pago 100, sei que 25 dentro da imposto. Na verdade, eu só tenho 75. Então, esse imposto não é 25, esse imposto é 33,33%. Então, é enganação. Tá certo? Prazos para a extinção de todos aqueles benefícios. Quais benefícios? Todos esses benefícios serão extintos nesses prazos. Vamos lá. 31/12/2032. Vixe, como está longe. 15 anos. 15 anos a partir... Vai ser amanhã, viu? Mas 15 anos é um tempo longo, pensar assim. 15 anos, é o que está previsto na lei, que é 15 anos a partir da promulgação, ou seja, no dia 31 de dezembro de daqui a 15 anos, essa data, 31 de dezembro de 2032. Para quem serão esses que terão esse benefício extinto? Aqueles destinados ao fomento das atividades agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento, lembre que isso aqui dá uma diferença daqui, ao investimento na infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, lembra aí o Porto Pecém, aeroportuária, vê aí o nosso aeroporto, e de transporte urbano. Então, todos os benefícios que foram concedidos, que são ligados a isso daí, vão ficar até 2032. Certo? Aqui estaria a indústria, está vendo? Então, a indústria do FDI está aí até 32. Certo? 2025, 7 anos, né? Então, destinados à manutenção, não ao investimento, à manutenção ou ao incremento das atividades portuária, aeroportuária, vinculadas ao comércio internacional, e aqui é específico,
incluída a operação subsequente da importação praticada pelo contribuinte importador. Então, você tem que analisar. O Estado vai ter que definir claramente, conforme o despacho 39, ele indicar quais são os seus benefícios, depois ele indicar qual é o rol dos benefícios que estão incluídos, aquele que ele está concedendo. Ele elencou todos os benefícios lá e colocou no decreto. O decreto foi publicado no dia 27 de março. Tá? 180 benefícios lá indicados. Ainda tem possibilidade, que os 180 que foram indicados foram aqueles que foram publicados até o dia 8 de agosto do ano passado. Mas eu tenho possibilidade de continuar tendo esses benefícios por esses prazos aí. Ou seja, se uma empresa resolver se instalar em 2030, ela vai ter 2 anos. Você sabendo que tem 2 anos. Então, esses prazos aí ainda persistem para os novos benefícios que venham ser concedidos. Outro prazo, 2022, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria. Então, aí estaria o comércio, a interpretação é de que os termos de acordo do comércio estariam aí, ele sendo o remetente da mercadoria, ele estaria dentro desse rol desse benefício. Há interpretações de que estaria aí ou estaria nos demais. Mas o pessoal está entendendo que a atividade comercial estaria aí, a interpretação a sendo dada é essa. 2020, aqueles destinados a operações e prestações interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura. Então, operação interestadual com produtos agropecuários ou produtos in natura, se tiver benefício, qualquer que seja ele, extingue-se em 2020, daqui a 2 anos. E esse ano? Pois é, esse é o problema. Ele é o real. Pois é, está vendo? Por isso que a interpretação. E lá é pela entrada. Isso é extinção total desses benefícios. Termo de acordo? Não, é uma redução de base de cálculo ali. Pois é, o que está previsto na lei. Na lei e no convênio. Então, o resto da vida vai sair em 2002, para mim que é começo. 2022. Há controvérsias. Porque é o que o Valdemir estava dizendo. O benefício que está sendo dado para o comércio aqui no estado do Ceará é na entrada. Olha o que ele diz aí. Se ele não é o remetente da mercadoria, porque o benefício não está sendo dado na saída, né, na entrada, ele é o destinatário. Por isso que tem a controvérsia. Esse é o problema. Então isso ainda vai ser dada a interpretação. Eu não tenho essa certeza de que isso daí está aí. Se o pessoal da Cefaz já tem definido. Eu acho que está todo mundo muito calado. Por que eu vim falar desse assunto para vocês hoje? Porque a gente costuma discutir assuntos que vai aplicar no nosso escritório amanhã. E não está prestando atenção num assunto que vai acontecer uma reforma tributária. Vamos começar a pensar nessa reforma tributária. Pensar nas mudanças que estão para acontecer e que vai afetar a gente. Essa daqui é uma delas, vai afetar todo mundo. Você precisa ter conhecimento. Só perguntar para você, o teu cliente pergunta para você. Eu ouvi falar nessa história aí do fim dos benefícios. Está aí. Vamos estudar o que está nessa lei. Essa lei está dizendo isso. A lei complementar 160, ela remeteu para um convênio como se proceder, e o convênio remeteu para um despacho a forma em que os fiscos iriam prestar as informações à Secretaria Executiva do CONFAS.
Ainda tem uma prestação de informação periódica que eles terão que fazer ao CONFAS. Ou seja, é a tentativa de que os FIIs, mais do que tudo, todos os benefícios, todos os atos normativos e atos concessivos do país inteiro, de todos os estados, agora terão que ser dado publicidade. Não ao público, obviamente, porque isso aí que se refere o sigilo, mas a todos os entes entre eles. Então, vai ter um portal da transparência tributária, onde todos terão acesso a tudo. Então, a pessoa dizer, não, mas o outro estado está me dando um benefício tal, e aí não mostra aquele benefício, o estado colocar uma lei, e aquela lei não está muito clara, tudo vai ter que ser mais claro aqui agora. A ideia é essa. Bom, e 31 de dezembro de 2018, todos os demais, afora aqueles que estão ali, que vocês já identificaram, indústria, os incentivos aos portos, aeroportos, o comércio, atividades comerciais, com essa dúvida, então todos os demais é para acabar esse ano. 31 de dezembro de 2018. O que o fisco está falando sobre isso? Bom, o fisco da Amazonas foi lá e entrou na justiça. Eu acredito que está todo mundo cumprindo. As outras 26 unidades da federação cumpriram rigorosamente, publicaram seus decretos. Somente o Maranhão pediu para publicar, foi permitido, através de um despacho. Foi permitido que ele publicasse só no final do ano, dia 21 de dezembro. Todos os demais já publicaram, todos. Todos os demais estados do país. Só Amazonas que resolveu entrar com um decreto. O decreto da Amazonas foi rejeitando o convênio. Ele publicou, tendo em vista nós termos votado contra, lá na reunião do dia 15 de dezembro, lá em Vitória. Tendo em vista nós termos votado contra, tendo em vista que aquilo vai causar prejuízo ao Estado amazonense, nós rejeitamos e ainda entrou com o processo, ainda botou no decreto o número do processo que tinha entrado um ADI na justiça. Agora esperar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a lei foi judicializada. Então agora vamos aguardar o que vem dali. Vou colocar os demais. Vamos colocar. Tudo está aqui. Todas as isenções. Todas as reduções de base de cálculo. Tudo aquilo que não for ligado àquelas atividades, benefícios, atividades, isenção, não está naquelas atividades. Não, credenciamento é procedimento, não tem nada a ver. Não, mas prazo para pagamento de imposto, isso aí é normal. Você não pode ferir o prazo que está lá na lei, no convênio. Exatamente. O prazo para pagamento. A postergação é aquela, eu adio por 30 meses, 20 meses. Então, assim, o quinto mês, no 10º dia do quinto mês, coisa desse tipo, tem que acabar. Tudo isso aqui. Anistia, primeiro de tudo, nessa lei ele dá uma anistia, mas ele proíbe as anistias dali para frente. Mas nessa lei ele deu uma anistia, vou mostrar para vocês. Imaginamos, lá na lei dá o prazo com relação às indústrias, certo? Mas as isenções, redução de base de cálculo, vai valer já para a indústria, já a partir de 2018? Ou vai seguir ao prazo para as indústrias? Eu diria para vocês que alguma coisa vai acontecer. Eu só espero que não seja o Bolsonaro. Desculpa, por favor. Alguma coisa vai acontecer nesse país. Porque o que está se pronunciando aí, o que está se
pronunciando, são coisas que a gente fica assim. Eu tenho uma previsão numa lei complementar que os deputados, senadores votaram em 2 turnos cada com voto qualificado, ou seja, para você votar uma lei complementar, você precisa de 2 votos qualificados para votar. Tiveram cuidado de fazer uma lei, depois tiveram cuidado de derrubar o veto do presidente, né? Foi tudo isso. Para isso não funcionar, bom, tem algo que está muito estranho. Por que está muito estranho? Eu estou vendo todo mundo muito calado sobre essa lei. Eu vim falar porque eu vejo que os estados não estão se pronunciando, estão fazendo a parte deles. Estão dizendo, estão anunciando, estão falando. Mas eu tenho uma data. E o estado ainda não saiu com um comunicado para as empresas se prepararem para essa data, 31 de dezembro desse ano. Ou seja, a partir do próximo ano todo mundo é pego de surpresa, não tem mais isenção, não tem mais redução de base de cálculo, não tem mais nada. Pois eu trouxe o assunto para cá para a gente discutir, esse assunto é importante. O Estado se beneficia, né? Bom, não é que o Estado se beneficie. Eu acho que o país todo deveria ter benefício, desde que a alíquota não fosse tão exorbitante quanto é essa. Se uma alíquota fosse mais reduzida, como é que o Estado mantém uma alíquota de 35%, pessoal? Eu sempre falo nessa alíquota de 35%, é um Estado aqui do Nordeste, que ele fez é interessante. Bebidas, 33% mais o Fundo de Combate à Pobreza. Está 35%. Aí é muito... Ele cometeu 2 inconstitucionalidades. Essa daí porque ela é terrível, porque ela está ferindo um princípio constitucional do confisco, do não confisco. Aí ele coloca uma outra lá que é mais interessante ainda. Aguardente de cana, cachaça. Se a cachaça for produzida aqui, é 19%. Se for produzida em outro estado, é 21%. Ainda é mais barato que as demais bebidas. Ou seja, para o povo ficar embriagado, não ter que reclamar nada, vai beber cachaça, né? E se ela for produzida aqui, melhor ainda. Isso é mais barato ainda. Acho que é brincadeira. Então estão falando, primeiro que não pode fazer isso, porque isso fere um outro princípio constitucional, que é da origem. Eu não posso dar um tratamento diferenciado em função da origem. Ele diz claramente, se ela for produzida aqui, todo mundo faz, os estados fazem, mas faz disfarçado. Ele fez numa lei, direto na lei. 19% se for produzida aqui, não vou dizer onde é não, viu, pessoal, por favor. Não é aqui no Ceará, você já sabe, é no outro estado. E 21% se for produzida no outro estado. Bem clara, a lei bem clara lá. Sim, eu estava... Alguém tem que se preparar para começar a discutir essa lei, que tem uma previsão de extinção dos benefícios para esse ano. Então, a gente tem que começar a discutir esse assunto agora, por isso que eu trouxe. Diga. Não fala não. Não, restituição não, isso não existe. Restituição não é. Restituição é direito. Não, mas devolução de imposto é aquela devolução, presta atenção, às vezes, devolução quando é benefício, é assim, ó. Tem estado que diz o seguinte: você paga. Não, vou dizer diferente. A Receita Federal faz isso e o Estado do Ceará fazia isso. Acabou esse benefício que nós tínhamos, que era o PCDM. PCDM não. PCDM é o que nem está. Era um incentivo que dava às exportações. Você recebia, tudo que você exportava, você recebia 11% do Estado. O Estado te devolvia. Além de você não pagar nada, o Estado tinha um incentivo de devolução de 11% de tudo que você exportasse. Certo? Tudo que você exportasse, você recebia de volta 11% do valor que você exportou. Você não pagou nada. Não pagou nada, nem um centavo. Ainda tem direito ao crédito dos insumos. Mas o Estado tinha um programa que acabou, tem uns 10 anos, eu acho, mais ou menos isso, que ele devolvia. Mas presta atenção que essa lei permitiu a reinstituição
de quaisquer outros benefícios que eu tivesse. Por exemplo, se o Estado quisesse restituir isso daí, ele poderia com base na lei. Né? Mas ia vigorar mais tempo, porque é a indústria, né? Ia vigorar mais tempo. Opa, eu fui apertando e fui voltando, né? Só uma pergunta, digamos, eu tenho uma indústria que Muito bem. o principal insumo dela é o açúcar, certo? Ela tem um benefício lá que você destinava a cesta básica, ela tem uma redução da barra de cálculo. Então quer dizer que a partir de 31 de dezembro de 2018, Não sei. É porque eu estou dizendo, olha, presta atenção, eu não estou dizendo aqui a vocês, é isso que eu estou dizendo para vocês. Eu não estou dizendo isso aqui a vocês, que isso vai acontecer no dia 31 de dezembro. Eu estou dizendo que está previsto na lei. Está entendendo? Pois é, eu acredito muito em uma coisa. As pessoas não iam fazer uma lei para ficar de brincadeira. Então, é você se preparar de que isso está previsto. É você dizer para o seu patrão que ele faça as contas. Porque está previsto. É o que está previsto. Tudo bem, está previsto, mas eu já posso aplicar isso a partir de 31. A partir de 1º de janeiro do próximo ano? Não sei. O Estado tem que sair com a norma dizendo acabou todos os benefícios. Ele vai dizer. Vai. Não é automático isso, não sai de forma automática, não. Eu estou dizendo para vocês que existe uma previsão numa lei complementar para extinguir. E o Estado, obedecendo, se os Estados obedecerem essa lei, existem controvérsias. Existe gente, teve uma colega lá que publicou um livro. No livro dela, ela pegou um capítulo do livro do doutorado dela, que ela defendeu agora a USP, e um capítulo dela, a Fernanda, foi batendo forte nessa lei. Ela foi a favor do que a Amazonas fez. Porque ela não poderia ser dessa forma, quer fazer uma coisa diferente. Resolva o problema do país através de uma reforma tributária, e não de uma meia reforma que é essa daí. Está afetando só os estados, onerando mais ainda as empresas, porque ele está querendo um equilíbrio, mas não está colocando o equilíbrio para cima. Ele não está dizendo, estados, vocês cabem todos os benefícios, mas reduzam a carga tributária. De uma forma geral, seria mais correto. Eu estou acabando todos os benefícios? Estou. Então eu vou reduzir a carga tributária, vai ser no máximo agora 20%. Mas eu tenho alíquotas de 25%, de 28%, de 30%, de 33%. Quando sair já a instrução normativa com relação a esse processo, tudo vai ser que nem foi as taxas, por exemplo. A instrução normativa saiu esse ano, mas ficou praticamente retroativa a 2016. Eu espero que não. Espero que não. E olha, aí é porque a taxa, tinha uma pessoa lá que ficou segurando por 3 anos e não deixava essa taxa sair. Aí foi que eu me aposentei. Não, mas eu estava lá ainda e eles disseram, vai ter que sair, vai ter que fazer. E ela foi implementada em 15 dias. Aí eu dizia porque demorava, queria fazer um sistema. Era o melhor. Pois é. Os demais é todos os demais. Então vocês enquadram o seguinte: aqueles que estão lá previstos só são eles. Todos os demais é tudo demais. Tem jeito. Olha que novidade. A Lei Complementar 24 de 1975, ela é uma lei que eu diria para vocês que todo mundo, muita gente há muitos anos briga muito com essa lei. Porque qualquer Estado tem poder de veto. Qualquer Estado tem poder de veto nos convênios. Então, se você quer aprovar um convênio, você tem que aprovar por unanimidade. Convênio só se aprova por unanimidade. Por ser um assunto altamente polêmico, porque você pega desde o Amazonas, que se insurgiu mesmo e foi para a justiça, há outros estados mesmo, que o próprio estado de Ceará, que não quis falar, mas está apostando. Eu tenho um exemplo. Numa casa onde tem muitos meninos, tem um deles que toma a frente e é o desbravador. Briga, os pais batem, e os outros ficam só ouvindo, só escutando, e depois se beneficiam, não é verdade? Então tem alguns estados que estão fazendo isso.
Deixa alguém lá na frente ser o boi de piranha e brigar, que depois ele vai se beneficiar. Eu acredito que está mais ou menos como nas casas onde tem menino que vai na frente, briga, já leva uma surra, né? E o outro vai lá e se beneficia. Muito bem. Esse convênio, ele veio contrariar uma regra que está lá no convênio 24, da Lei Complementar 24 de 1975, que é a lei que regulamenta os incentivos e benefícios, que é a lei que criou o CONFAS e que regulamenta o CONFAS. Certo? E ele diz lá que para um convênio ser aprovado, ele só pode ser aprovado por unanimidade. E essa lei veio e diz, exclusivamente para esse convênio citado lá no parágrafo, no artigo 1º, ele diz que os estados deverão firmar convênio, esse é o primeiro artigo, firmar um convênio para convalidar os benefícios, incentivos e tal, que foram concedidos contrariando a lei, contrariando a Constituição, ele diz claramente. Mas ele diz assim, especificamente para esse convênio, ele só deixou definido para isso, porque não quis ir para uma briga geral, né? A aprovação deverá ser por 2/3 das unidades federadas, ou seja, não era mais as 27, apenas 18 estados podem aprovar, não é isso? 2/3, desde que esses 2/3, 1/3 seja das unidades integrantes de cada região. Ou seja, não poderia ser 2/3 e uma região inteira votar contra. Tinha que ter pelo menos 1/3 dos estados daquela região. Aí você teria que usar os estados do sul, pelo menos um teria que votar a favor. Os estados do sudeste são 4, não dá para dividir 4 dividido por 3, dá 1,5, não dá? Tem que ser 1, né? Aqui é bem fácil. 3 do Nordeste, bastava 3 do Nordeste. Contanto que desse ao todo 18. E deu mais do que 18. E aí foi aprovado. O convênio foi aprovado no dia 15 de dezembro. Mas foi votado por 2/3. Acho que os estados do Nordeste queriam o fim desse convênio, mas desde que fosse para todos, porque ele afeta todo mundo. Bom, quais são os procedimentos que as unidades federadas terão que tomar? Primeiro, elas deveriam publicar até o dia 29 de março, até o dia 29 de março, nos seus respectivos diários oficiais, todos os atos normativos de concessão dos benefícios fiscais. Todos os benefícios, incentivos, isenções, tudo, até o dia 29 de março. O Ceará publicou no dia 27, faltavam 2 dias. Cumpriu fielmente. Há um menino trabalhando desesperado lá. E tem um despacho, 39, definindo qual o formato, como é que deve ser publicado, né? Bom, e ele deve efetuar o registro e depósito no CONFAS, lá na Secretaria Executiva do CONFAS, da documentação comprobatória dos atos concessivos, ou seja, todos os atos de concessão dos benefícios, um por um, empresa por empresa, terão que ser entregues à Secretaria Executiva, que vai deixar todos disponíveis para consulta geral de todos os estados no portal da transparência. Ou seja, todos terão que estar publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária. O que é isso que eles quiseram? Quiser dizer para todos os estados, todos agora verão o que todos estão fazendo. A transparência que foi dada foi para dizer, o estado está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra, está afetando o seu vizinho, e acontece muito, e aí o estado fica brigando, dizendo que não está. A briga daqui, vocês não imaginam como é grande. Ceará com Pernambuco, Pernambuco com Ceará, Paraíba, Ceará. Os mais próximos aqui, a briga é terrível entre os estados. Casos em que não se aplica a lei complementar, é o seguinte: as disposições previstas na lei complementar não se aplicam aos atos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais e financeiros, cujas exigências de publicação e registro não tenham sido atendidas, devendo ser revogados os respectivos atos.
concessivos, respectivos atos concessivos. A gente tem que lembrar, o ato normativo é a norma, é a lei, é o decreto, é a lei complementar, a portaria e tudo mais. E o ato concessivo é o termo de acordo, é o contrato da FDI e tudo mais. Esse é o ato concessivo, porque ele é direto com a empresa. E aí a lei foi dura com os estados e disse: se vocês não publicarem até a data que for definido, né? Foi dita uma data, que seria a data do convênio, foi definida. Se não publicarem ou não solicitarem como um direito uma prorrogação, vocês terão obrigatoriamente que revogar todos os seus atos concessivos de isenção ao benefício. Obviamente, nenhum estado quis fazer isso e todos publicaram, né? E aí, eu acho que todo mundo está esperando alguma coisa acontecer, porque todos publicaram na data. Aí você vai perguntar, todo mundo está esperando acabar realmente com essa forma? Eu diria que não é a forma mais correta. O correto mesmo seria uma mudança inteira. Você sabe aquele... tem um palhaço que chegou lá no sertão, num circo, lá no meu interior, lá no Quixeramobim, lá no sertão. Ele disse: pessoal, não se preocupem. A empanada do circo é velha, mas os remendos são novos, viu? Mas é o seguinte, o que nós temos hoje é uma grande colcha de retalho. Eu costumo dizer que nós temos na nossa legislação, eu costumo dar um apelido de puxadinhos. É um monte de puxadinho que tem na nossa legislação. Não tem mais, é só retalho. Era a origem mesmo de tudo, está quase extinto. A não ser a substituição tributária do Estado, será que é disfarçada de benefício? Exatamente. Para não ficar abaixo da carga contributiva até o final. Na verdade, a substituição tributária da Lei 14.237, ela não é um benefício de forma nenhuma. O que é o benefício é a Lei 12.025, que está embutida na lei, concedendo um benefício de redução de até 10%. Aí onde está, ou seja, os atacadistas têm um termo de acordo, então aquele cálculo da substituição tributária carga líquida, ali é uma agregação de 30%, que varia de 20% até 70%. Foi permitido na lei. Então o que existe é uma substituição tributária real. Não há benefício na substituição tributária. Não há benefício nenhum. Então, apenas extinguindo os atos concessivos, a carga tributária persiste normalmente, sem problema. Onde é que ela está sendo afetada? A nossa substituição tributária está matando de morte uma outra lei complementar, que é a 747. E ninguém está falando nada. Por quê? Ninguém está falando nada hoje porque tem um benefício, porque além da substituição tributária carga líquida, qual é o SESC que eu vou utilizar de uma montanha de coisa que tem lá na substituição tributária por atividade? Qual é o código especificador da substituição tributária? Não tem, porque era uma substituição por atividade. Então eu posso ter alguns produtos que são sujeitos à substituição tributária, mas eu tenho uma outra infinidade que não são. Mas eles estão tratados como substituição tributária no Ceará. E muitos estados já revogaram por conta da lei complementar 147, por conta do convênio 52 e tudo mais. Veja aí minha hora, que senão eu estou passando da hora e daqui a pouco a Patrícia, né? Estou terminando aqui, ó. Muito bem. Bom, a extensão dos benefícios para outros contribuintes. As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, dos incentivos e benefícios fiscais e financeiros a outros contribuintes estabelecidos no seu território, sob a mesma condição e nos prazos de limite da aflição. Ou seja, ele permitiu que aqueles que estivessem até o dia 8
de agosto, desse o prazo que foi dado e disse: todos os demais que quiserem inserir, se o Estado quiser dar benefícios novos, desde que seja dentro desse prazo. Então a regra foi essa. Eu posso ter um benefício sabendo que, mesmo um benefício novo, sim, mais ainda, o Estado pode aderir a benefício que esteja numa outra unidade da federação. Se você vê que tem um benefício lá no Estado do Pernambuco, que é uma novidade, o Estado não tem ainda e quer adotar aqui, ele pode adotar pelas regras de Pernambuco. Se Pernambuco revogar, ele terá que revogar automaticamente. Por quê? Porque ele está aderindo ao benefício do outro Estado. É uma regra de adesão, isso é uma grande novidade, nenhum tinha ainda. Desde que seja dentro da sua própria região, certo? Poderia ser um benefício concedido lá em Minas Gerais, não poderia ser. Bom, os conceitos previstos na lei complementar que foram definidos e aclarados no convênio. O que é o ato normativo, já falei para vocês, são as normas publicadas até aquela data. O ato concessivo é qualquer concessão de benefício fiscal previsto no ato normativo, e aí eu posso ter um ato normativo que ele seja ao mesmo tempo ato concessivo, desde que esse ato normativo ele não seja definido claramente e indicado que eu teria que assinar um termo específico. Se ele for geral, ele já é ato normativo e ao mesmo tempo concessivo, entendeu? Ele já se aplica direto àquelas situações. Então, outros casos, por exemplo, do termo de acordos atacadistas, eu tenho um ato normativo e um ato concessivo, que é o regime especial. Quando eu não necessito do regime especial, se eu tiver um ato normativo que já conceda o benefício, ele por si já é ato normativo e ato concessivo. E aí o registro de depósito é o que eles têm que fazer lá na Secretaria Executiva. Manutenção dos benefícios, juntamente com a documentação comprobatória dos benefícios fiscais, cada unidade da federação deverá prestar as informações sobre os benefícios e mantê-las atualizadas. Ainda disse, você tem que informar, tem que fazer o depósito, tem que registrar todos os benefícios, Patrícia, tudo bom? Manda seu tempo. Ele terá que, periodicamente, até o último dia do mês subsequente, ele tem que informar todas as alterações. E tem lá um procedimento. Cada estado, pelo despacho, cada estado vai nomear 4 pessoas específicas, e essas 4 pessoas terão acesso ao portal, para publicar todos os atos no portal, tem todo um procedimento definido lá no despacho. E que datas? Até o dia 29/3, os atos vigentes, dia 8 de agosto do ano passado, e até o dia 30/9, os atos não vigentes, ou seja, se eu tiver novos atos a partir daquela data, eu tenho até o dia 30/9 para fazer um outro decreto e publicar esses novos atos. E o registro de depósito, qual é a data? O Estado terá até o dia 29 desse mês. Estão vendo aí? 29 desse mês, eles devem estar trabalhando desesperadamente com isso lá, para depositar e registrar na Secretaria Executiva do CONFAS, que terá a guarda e responsabilidade da guarda, porque só quem tem acesso a esses atos são todos os estados terão acesso a esses atos. Aí ele vai limitar a 4 pessoas. Essas 4 pessoas serão responsáveis. Então, as 4 pessoas que serão as responsáveis em cada estado, provavelmente que se muda, depois vai mais uma, vai outra, mas 4 pessoas terão acesso a todos esses estados, de todos os estados, em cada estado. Aqueles vigentes na data do registro de depósito, ou seja, todos os atos até essa data deverão ser publicados nessa data, deverão ser entregues lá, e os demais, ou seja, do dia 29 para frente, no dia 29 de dezembro, certo? Então essa é a regra que está posta para os estados. Não tem nada a ver com as empresas ainda, tem a ver com um grande trabalho, um grande
cada passo de coisa que cada estado deve estar trabalhando para fazer. Fazer outras coisas. Eu vim sair para falar, para poder mostrar que tem coisas precisando de uma reforma tributária. Bom, o que é esse portal? É exatamente o local onde será publicado todos os atos normativos e concessivos. Todos estão lá disponíveis e as pessoas vão ter acesso de cada estado a todos. Então, se eu quiser ter acesso a uma documentação dos atos normativos e concessivos, lá do Piauí, lá do Rio Grande do Norte, lá do Rio Grande do Sul, todo mundo vai ter acesso ao portal. Então não é mais aquela de fazer um ato e guardar na gaveta e ficar escondido e ali ficar. Teve muito disso. Teve secretário de Fazenda do estado aqui, vizinho, quase vizinho, vizinho do vizinho, que está sendo processado por conta de atos que foram concedidos e não foram publicados. Aí ele disse, coitado, ele está lá, mas tem vários outros estados que estão na mesma situação. Agora deram publicado lá nesse portal. Remissão e anistia. Olha que previsão que eles fizeram. Presta atenção. A Receita Federal autuou um monte de gente nesse país. E os estados também autuaram várias empresas que estavam contrariando a Lei Complementar 24. Tem um famoso aí do estado de São Paulo, não sei quantos milhões, de uma empresa que tinha um benefício em Goiás, e foi uma briga terrível de São Paulo com Goiás por conta disso. E ele autuou, não quis saber, autuou a empresa, porque ela tinha um benefício lá no outro estado. E isso aconteceu com todos os estados. Uns mais, outros menos. Se vocês lembrarem, nós temos uma norma de execução 5, aqui que muitas atuações foram feitas por conta de benefício dos outros estados, contrariando a Lei Complementar 24. Então, todos os estados e a União, que autuou muita gente em relação exatamente ao artigo 9 e 10, que era esses benefícios que recebiam dos estados não estavam tributando, a Receita começou a entender como receita. O federal começou a entender que isso aí era uma receita tributável, e eles entendendo que era subvenção, e agora o que a lei fez? A lei disse, é subvenção para investimento, portanto não é receita tributável. É isso, Valdemir. Subvenção não é receita tributável, não entra no imposto de renda. Só que a Receita Federal, os benefícios de FDI, a Receita começou a autuar. Receita de reinvestimento na operação não é. Isso. Receita para reduzir base de cálculo de imposto de renda, benefício, aí é tributado. Pois é, o problema é que FDI é. FDI é. Era para ser porque ele não é para ser reinvestido na operação. Pois é, o que diz aí agora? O que ele disse foi que todos esses artigos 9 e 10, ele falou exatamente isso. Que essa receita desse benefício agora, enquanto perdurar, e o passado inteiro será considerado como subvenção. Além de ter dito o passado inteiro, ele foi lá e remiu tudo. Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários do ICMS, constituídos ou não, decorrentes dos benefícios fiscais. Ele disse aqui para o ICMS, mas ao mesmo tempo ele pegou todos os atos da Receita Federal, que eram considerados como receitas, e disse que tudo ali era subvenção. Então, tudo aquilo que foi constituído, decorrente dos benefícios fiscais instituídos por legislação estadual ou distrital publicada até aquela data, em desacordo com a linha G, inciso 12, do artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, estavam anistiados e remitidos. Portanto, significa dizer que não tem mais o que pagar. Mesmo que eles estejam em cobrança administrativa ou judicial. Só não permitiu, obviamente, a restituição, né? Ele ia quebrar os estados quando faz isso. Nenhuma lei faz isso. Muito bem. As condicionantes da remissão e anistia são condicionadas à desistência, então, para que eu tenha uma ação na justiça e eu tenha direito
o Estado não cobra nada, ele tem que desistir da ação, dos embargos de execução, das impugnações, defesa de recursos, inclusive da cobrança de honorários e sucumbências que ele tiver cobrado, o advogado cobrado do Estado. Então o advogado tem que também desistir dos seus honorários de sucumbência, para que ele tenha essa anistia desses processos. Olha, quais são esses processos de auto-infração considerados dessa forma? Eu autuei aqui no estado do Ceará, porque a empresa estava vindo com mercadoria lá de Tocantins. Dou um exemplo prático do que aconteceu. Do Maranhão, destinado a uma empresa daqui, o Estado entendeu que ele tinha um benefício e cobrou 5% e fez uma autuação de 25 milhões. Esse auto está sendo discutido. Com essa lei, esse auto está anistiado. Está anistiado. A empresa foi autuada em mais de 5 milhões. Muito bem. O Estado do Ceará publicou esse decreto. Quem tiver o cuidado de olhar, esse decreto tem 180 atos normativos de concessão. Aliás, de atos normativos de benefícios. Ele publicou, de acordo com a lei complementar e o convênio, ele tem um referente a uma lei complementar. Vocês lembram qual é essa lei complementar? Número 79, que é aquele Fundo de Desenvolvimento do Comércio, que vive brigando para que ele seja implementado, mas nunca conseguiram implementar. Mas ela está lá, vai ver uns 5 anos. 79 está lá. Não tem nenhum benefício dela, não, porque não conseguiram implementar. Saiu o decreto e não conseguiram implementar. Criaram lá um conselho. O conselho foi da outra lei complementar. Essa daqui ainda não conseguiram implementar por vários outros motivos. 51 leis ordinárias e 128 decretos. Quem lê esse decreto vai ver um anexo com esses 180 benefícios, todos estão lá elencados, no formato que diz lá o despacho que deveria ser. E aí o despacho diz mais que ele terá que publicar no dia 29, lá na Secretaria Executiva. Não é mais uma publicação no Diário Oficial, é depositar lá na Secretaria Executiva essa relação de todos os atos concessivos que são. Nessa vez não são só centenas, 180, são milhares, terão que ser entregues. Ainda diz o formato em um arquivo Excel e um arquivo PDF, um arquivo Excel com o formato direitinho, com a relação de todos, e um arquivo PDF de todos os atos. Então o despacho 39, quem lê, vai verificar que está tudo detalhado dessa forma. Então era isso, pessoal. Aí a outra foi o que eu já disse para vocês, o Estado do Amazonas assim surgiu, publicou um decreto rejeitando e entrou com a lei contra a lei complementar. E aí eu faço essa pergunta que eu fiz lá no início: será mesmo que é o fim da guerra fiscal? Será mesmo o fim desse armistício que todo mundo busca? Quando ele não mudou, deu mais 15 anos, não fez uma reforma estruturante mesmo de verdade, para mudar a forma de tributação, que é o que deve acontecer. Então eu acredito que com uma reforma tributária, isso tudo vai perder o sentido. Certo? Então, os próximos prazos que estão aí não existirão mais. Se uma reforma tributária vai existir. Se não, a gente tem que olhar para essa lei, pelo que está prevendo, pela necessidade que ele está impondo a todos nós. Certo? Então, é a minha reflexão, que eu acho que a guerra é necessária que ela seja extinta, para que nós tenhamos um país que funcione de forma neutra, o imposto seja neutro e não seja exorbitante, como ele é, porque o imposto é realmente muito alto. Nós temos uma carga alta. Não adianta alguém, não, a Receita Federal dizer, não, tem vários entes cobrando e todo mundo achando que a carga é aquela, que deve ser mais, que deve ser cobrar mais e mais obrigações da empresa, e não é assim.
Os países mais ricos já optaram por formas diferentes de cobrar imposto e a gente tem que pensar. Era isso. Muitíssimo obrigado. É isso. Só isso, né? Para reflexão. Hoje o dia foi mais para reflexão. Valeu, pessoal. Muito obrigado.